Olá, aventureiros e exploradores de mundos desconhecidos! Antes de mergulharmos na incrível narrativa de hoje, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Lendas e Rolagens, curtir este vídeo e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras épicas. Estamos prestes a embarcar em uma jornada que é muito mais que apenas uma história. É uma verdadeira fanfarra de emoções e mistérios, que desafia não somente a lógica, mas também a própria razão. Enquanto exploramos os recessos mais sombrios e intrigantes da imaginação humana. Hoje, preparem-se para adentrar o enigmático labirinto dos sussurros, a convergência das almas perdidas. Esta história fascinante gira em torno de um labirinto místico, uma construção não apenas antiga, mas quase lendária, que aparece silenciosamente nas bordas do reino de Eldoria. Envolta em uma névoa perpetuamente oscurecida e densa que parece ter vida própria. Há quem acredite que o labirinto é uma verdadeira prisão para almas perdidas que, de alguma forma, conseguiram atravessar o limiar tênue entre os distintos mundos da vida e da morte. Aqueles que se arriscam a entrar nesse espaço mágico e aterrador, a expectativa é que possam se deparar não apenas com os ecos desses espíritos perturbados, mas, igualmente, com segredos profundos que moldaram a própria existência do reino ao longo de muitos séculos. São segredos que provavelmente nunca deveriam ter sido revelados, mas que agora ecoam na eternidade, clamando desesperadamente por serem ouvidos. Imagine, se puder, os murmúrios suaves e quase hipnotizantes que emanam das paredes desse labirinto ancestral. Cada alucinação que poderia emergir parece ter seu próprio som único, quase como uma melodia trágica que reflete as histórias e as desventuras das almas que habitam os corredores sombrios e frios. Os mais destemidos e corajosos que já se aventuraram por esses corredores obscuros relataram visões impressionantes de heróis esquecidos e vilões malignos, todos aprisionados em um ciclo eterno de dor, arrependimento e, em muitos casos, aquelas esperanças redentoras que parecem escapar como fumaça entre os dedos. Mas por que esse labirinto é tão temido e reverenciado ao mesmo tempo? O que há por trás de suas paredes geladas e sombrias que faz com que tantos hesitem em se aventurar? Hoje, temos a intenção de desvendar esses mistérios ocultos e explorar as lendas que cercam este local sombrio e assombroso. A trama se entrelaça entre o destino turbulento de um grupo de aventureiros ousados, que busca acender a luz da verdade por trás dos sussurros enigmáticos que ecoam pelo labirinto, ao mesmo tempo que desafiam suas próprias almas perdidas em um confronto com seus passados obscuros e dolorosos. Ao longo deste conto perturbador e cativante, falaremos sobre os habitantes mais notáveis desse labirinto assombroso, bem como os desafios incomensuráveis que esses audaciosos aventureiros irão enfrentar. Eles estão instigados pelo perigo que observam ao se aventurar na escuridão e esquecendo que, frequentemente, a própria escuridão também pode olhar de volta para eles. Preparem-se para se questionar sobre suas próprias escolhas, a linha tênue entre heroísmo e vilania, enquanto a narrativa vai se desdobrando em um rico e vibrante tapete de desafios. Enigmas e emoções que prometem uma busca por redenção, tanto esperada quanto temida. À medida que o grupo de aventureiros se aventurava cada vez mais profundamente no labirinto dos sussurros, a intensidade e a complexidade dos sons fantasmagóricos aumentavam gradativamente. Isso criava uma tensão crescente ao seu redor, como se alguma entidade desconhecida estivesse sempre a poucos passos atrás deles, observando, esperando. Murmúrios inquietantes de almas perdidas ecoavam pelas paredes, que pareciam se mover, quase como se o labirinto tivesse vida própria, e uma gama de consciências, como se estivesse observando atentamente cada passo que eles davam. Os heróis sentiam a pressão do peso das histórias esquecidas, de todos aqueles que haviam entrado antes e que nunca conseguiram sair. O ar estava carregado de uma tensão palpável e sufocante, e o medo, como uma sombra que encobre a luz ainda vibrante dentro de cada um deles, começou a consumir-lhes as mentes e os corações. Entre os membros do grupo, destacava-se uma jovem chamada Elara, uma feiticeira cheia de promessas e potencial, cujas habilidades únicas lhe permitiam conectar-se de maneira quase sobrenatural com os espíritos que habitavam este local místico e perturbador.
Ela sabia que, se quisessem encontrar a saída e voltar para seu reino, teriam que enfrentar diretamente as almas que habitavam o labirinto, confrontando não apenas suas tristezas profundas, mas também seus medos mais ocultos e depressivos. Ao tocarem as paredes do labirinto, elas pareciam vibrar sob os dedos de Elara, como se respondessem à sua presença e à sua busca incansável por respostas que pudessem finalmente trazer paz aos perdidos. Intrigada e assustada com essa conexão tão intensa, Elara sugeriu ao grupo que se sentassem juntos para ouvir as almas sussurrantes. Ao mesmo tempo, ela utilizava sua magia para sintonizar suas energias com aquelas existências etéreas que clamavam por reconhecimento e compaixão. Os companheiros hesitaram, um ar de incerteza pairando sobre eles, mas, era claro, a verdadeira resposta para os dilemas que enfrentavam poderia estar presente naquele ato de união. Assim, decidiram se sentar em um círculo, criando um ambiente de unidade e força, enquanto Elara começava a recitar um encantamento poderoso. As palavras reverberavam no ar com uma intensidade quase palpável, intensificando ainda mais a atmosfera ao redor. Conforme o processo avançava, as sombras ao seu redor começaram a se tornar mais densas e opressivas. Uma névoa espessa começou a se formar, revelando então visões perturbadoras dos antigos moradores que haviam sido aprisionados no labirinto há eons. Os rostos, distorcidos pela dor, saudade e arrependimento, pareciam fitar diretamente os olhos dos heróis, clamando por compreensão e libertação, ansiosos para receber a empatia que não tiveram em vida. Um dos espíritos, um antigo cavaleiro chamado Cedric, começou a contar sua trágica história de fúria, desespero e perda. Cedric tinha adentrado no labirinto há séculos, em busca de um artefato mágico que prometia poder ilimitado e grande riqueza. Contudo, em vez disso, ele encontrou a perdição e a condenação eternas, um destino que se tornava cada vez mais real e ameaçador a cada palavra que pronunciava. As narrativas dolorosas das almas sufocadas falavam sobre avareza, ambição desmedida e traição. Essas histórias ecoavam ainda mais as falhas de um mundo implacável, que tem seu olhar insaciável sempre à espreita, capturando novas vítimas a cada instante. O grupo começou a perceber que o verdadeiro desafio não consistia apenas em encontrar uma rota de fuga do labirinto. Na verdade, a essência desse desafio se baseava em encarar os próprios medos e fraquezas, confrontando o passado doloroso que enfrentaram ao longo de suas vidas até aquele ponto. Cada membro, refletindo sobre suas trajetórias pessoais e coletivas, começou a sentir uma conexão inexplicável e quase visceral com aqueles que haviam se perdido no labirinto. Essa relação desafiava a lógica e a sanidade, mas gerava, ao mesmo tempo, esperança e profunda hesitação. A atmosfera densa e pesada que os cercava se tornava quase insuportável, como se o próprio labirinto quisesse derrubar suas vontades e desmantelar suas resoluções intrínsecas. Enquanto todos escutavam atentamente, Benjamin, o guerreiro destemido do grupo, sentiu uma presença inquietante se aproximando por trás dele. Virou-se rapidamente, mas o que viu não era uma ameaça visível, mas uma sombra inquietante da dúvida que o atormentava há anos. Memórias de batalhas perdidas e vidas que ele não conseguiu salvar começaram a emergir em sua mente, quase levando-o à beira da loucura, empurrando-o em direção ao abismo de sua própria vulnerabilidade e arrependimentos acumulados. As vozes sussurrantes pareciam zombar de suas falhas, amplificando suas inseguranças e potencializando os medos mais profundos que permaneciam como cicatrizes abertas na alma. Neste momento angustiante e de vulnerabilidade extrema, Elara notou a mudança no comportamento de Benjamin. Percebendo que os sussurros poderiam se mostrar perigosos e destrutivos, decidiu interromper o encantamento. Precisamos nos manter focados e não nos distrair com as vozes do passado, ela disse firmemente, levantando sua mão em um gesto de determinação e coragem. Era uma tentativa de dissipar a névoa e as visões perturbadoras que ameaçavam consumi-los e aniquilar o que ainda acreditavam ser verdade. No entanto, ao fazer isso, a ira das almas que habitavam o labirinto não se apaziguou. Em vez de se acalmarem, como se o labirinto estivesse respondendo à crescente tensão emocional do grupo, as sombras começaram a se mover.
Parecia um organismo vivo que não se contentaria em deixar seus prisioneiros facilmente. À medida que as sombras se aprofundavam cada vez mais no labirinto dos sussurros, a atmosfera mudava de maneira drástica e improvável, como se o próprio espaço estivesse se transformando em uma entidade capaz de moldar os destinos de todos os que se atrevessem a entrar. O grupo, confrontado por várias bifurcações apresentadas pelo labirinto, percebeu que cada escolha não era apenas uma decisão superficial. Na verdade, tratava-se de uma jornada profunda e reveladora através das memórias, traumas e medos de almas perdidas que clamavam por libertação e reconhecimento. As vozes ecoavam em seus ouvidos, quase como canções de ninar sombrias que questionavam suas intenções mais profundas, desafiando suas esperanças e expondo fragilidades que prefeririam manter ocultas. Uma das integrantes, uma jovem elfa chamada Lyra, sentiu uma conexão profunda e quase mágica com um dos sussurros. Era a voz de sua mãe, que desaparecera há muitos anos na busca de tesouros proibidos e poderosos. Essa revelação a fez hesitar, enquanto uma batalha interna travava em seu coração. O amor e a dor se entrelaçavam numa luta de emoções, levando a uma reflexão pessoal intensa sobre o que realmente significa perder alguém que se ama. E o que a falta dessa figura materna a obrigou a encarar em sua própria vida. Enquanto isso, o guerreiro Rohan, endurecido por batalhas e traições, ouvia a risada escarnada de um antigo amigo que havia caído em sua luta. Era um eco perturbador do passado que mutilava sua alma, forçando-o a confrontar as sombras do que poderia ter sido e que não foi. A tensão emocional aumentava de maneira insustentável quando eles se depararam com uma figura misteriosa e imponente, um ser que parecia emergir dos próprios elementos do labirinto. Esta figura, envolta em névoa e mistério, era conhecida como o Guardião dos Sussurros. Com um olhar penetrante que parecia desvendar os segredos mais profundos de cada um, ele proferiu um desafio agonizante que ecoava pelos corredores imersos em medo e culpa. Liberem os prisioneiros que aprisionam suas almas, ou sigam adiante e enfrentem seu próprio destino sombrio e aterrador. A opção de libertar seus passados se transformava em uma questão de coragem versus medo. Um momento reflexivo e intimidador sobre o que estavam dispostos a sacrificar e perder em nome da redenção. Essa escolha não era simples. Cada um deles precisava confrontar seus próprios demônios interiores para conseguir seguir em frente, desafiando não apenas o labirinto, mas, acima de tudo, a si mesmos, suas motivações e suas verdades ocultas. As consequências dessa escolha se desdobravam em tempo real, com as repercussões se estabelecendo numa relação profunda com o que acreditavam ser verdade. Liberar as almas perdidas significava enfrentar os traumas e as dores que causaram não apenas a outros, mas também a si próprios, um custo emocional que ninguém desejaria suportar com facilidade. No entanto, a rejeição dessa missão poderia significar perder-se completamente no labirinto, tornando-se mais uma voz perdida entre os sussurros ecoantes ao longo do tempo. Neste cenário, a verdadeira aventura não se limitava ao plano físico e externo. Tratava-se de uma profunda jornada emocional e espiritual que ressoaria em suas vidas pessoais, um convite à transformação e autodescoberta que pairava no ar, como uma oportunidade única de confrontar o que mais temem, e que, em última análise, poderiam levar a um entendimento mais completo de suas próprias essências. Enquanto se aventuravam mais adentro do labirinto, a equipe se uniu através das experiências compartilhadas, uma conexão que os fortalecia em meio ao caos e à incerteza. Os desafios que enfrentavam não apenas agrediam o corpo, mas também testavam a moralidade e a determinação de cada um. Eles se lembravam constantemente do que os movia a lutar, dos ideais que sustentavam suas jornadas e dos sacrifícios que estavam dispostos a fazer. As lutas tornaram-se quase literais, encarando visões de derrotas passadas e medos atualizados que ameaçavam desintegrá-los como indivíduos. Para cada passo avançado, eles se viam obrigados a soltar algo que os prendesse, mesmo que isso significasse abrir mão dos laços que ainda os ligavam ao que amam e valorizam. Onde um passador poderia ser o salvador, talvez ele se tornasse a sentença de morte, um ciclo vicioso que os assombrava em suas decisões diariamente. Desse modo, a jornada deles pelo labirinto dos sussurros se transforma em uma metáfora poderosa e duradoura sobre liberdade, arrependimento e a busca pela redenção. O que você faria se estivesse no lugar deles?
Como você enfrentaria seus próprios medos e arrependimentos em face da adversidade? Fique ligado, pois as revelações estão apenas começando e a verdadeira essência da história aguarda para ser descoberta. A luta deles está longe de terminar e decisões críticas se aproximam rapidamente, enquanto o labirinto continua a desdobrar seus mistérios e desafios sombrios. No clímax da história, após numerosos desafios enfrentados e verdades reveladas que deixaram marcas profundas nos heróis, o grupo finalmente chega a um centro do labirinto. Este espaço, envolto em mistério e emanações de poder, parece pulsar com uma energia quase palpável. Aqui, eles encontram o Portal das Almas, uma estrutura magnífica e aterradora, feita de cristal negro e luzes pulsantes que parecem respirar e vibrar em harmonia com as emoções de todos ao redor. O Guardião dos Sussurros, com sua forma etérea e inquietante, oferece a cada um dos aventureiros a escolha final. Cada um pode usar o poder daquele portal para reescrever uma parte de seu passado, mas há um custo emocional e espiritual que jamais poderão ignorar ou apagar de suas memórias. Um fardo a ser carregado para sempre em suas almas. As palavras pesam como chumbo, insinuando-se nas mentes dos aventureiros, criando um clamor interno que reverbera através de suas consciências. É uma tentação sedutora que sussurra promessas de realização e arrependimento ao mesmo tempo, desafiando suas convicções mais profundas. Lyra deve escolher entre um mundo onde sua mãe sempre esteve ao seu lado, um amor que a protegia de todas as dores e incertezas da vida, e uma vida que nunca teve traumas, mas também sem as capacidades que apenas sua jornada permitiu desenvolver. Num dilema semelhante, Rowan se vê confrontado com a escolha entre um passado repleto de dores que o tornaram um guerreiro destemido e uma vida sem os medos que o afligem, acomodando-se no conforto do que poderia ter sido, ao invés de aceitar a realidade que o transformou em um lutador, em busca de redenção e equilíbrio. Este é um momento angustiante de introspecção profunda, revelando que cada uma de suas jornadas trouxe crescimento, mas também uma dor inexplicável e um peso que precisam carregar. Conforme o tempo avança, os sussurros aumentam de intensidade, transformando-se em um clamor ensurdecedor que abala a determinação do grupo, ameaçando desnudar suas fraquezas e indecisões. Esse clamor testava sua força coletiva e individual em uma luta contra eles mesmos. Os ecos de almas chorando por libertação ameaçam desestabilizar tudo o que conquistaram até agora, arrastando-os de volta para um abismo emocional profundo e inescapável. Eles têm apenas alguns instantes preciosos para agir antes que o labirinto se encha de fúria diante de suas hesitações e falhas, atraindo-os ainda mais para a escuridão que tanto temem enfrentar. Neste cenário clandestino de decisão angustiante e singular, os aventureiros percebem que o que realmente importa não é o passado que poderiam mudar, mas a jornada que cada um escolheu seguir e os ensinamentos que adquiriram ao longo do caminho. É uma epifania que pode se transformar na chave de sua liberdade. Com corações valentes e decididos, eles optam por não utilizar o portal para alterar seu destino. Em vez disso, fazem uma escolha consciente de abraçar suas cicatrizes, reconhecendo que são essas experiências acumuladas que moldaram não só seus destinos, mas também as verdadeiras forças e fraquezas que carregam internamente. O labirinto, ao perceber a coragem e a determinação deles, começa a dissipar suas sombras, revelando a luz radiante de um novo amanhecer, cheio de esperança e possibilidades que antes pareciam distantes e irreais. Em um último ato de solidariedade e conexão emocional, eles se unem, formando um círculo em torno do portal resplandecente. Juntos cantam uma canção que ecoa através do labirinto, uma melodia imersiva de libertação e esperança, um chamado para as almas perdidas que os rodeiam. É uma ode à coragem, determinação e à redefinição de suas histórias. Aos poucos, as vozes que outrora sussurraram transformam-se em um coro harmonioso e reverente. O labirinto se transforma à medida que as almas finalmente encontram o descanso que tanto almejam, por meio da compreensão, aceitação e perdão de suas histórias inacabadas.
Com cada passo elegante e decidido em direção à saída, os aventureiros levam consigo não só as lembranças de suas lutas, mas também a profundidade do conhecimento que adquiriram em suas jornadas pessoais. Essas jornadas foram repletas de sacrifícios, superações e aprendizado valioso. O Labirinto dos Sussurros, agora um lugar de paz e libertação, ficou para trás, mas as lições e memórias do passado permanecem eternas e valiosas, ecoando em seus corações e mentes. Isso tudo serve como uma lembrança constante da imensa força que reside em cada um deles e da importância de confrontar nossos próprios labirintos pessoais, fazendo com que cada um deles se torne um verdadeiro guardião de suas próprias histórias.